Olá, meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Hoje estamos aqui com quatro convidadas, né? A Arielle, a Elisa, a Frida e eu, Marta. E vamos conversar um pouquinho e compartilhar com vocês sobre um assunto que nós consideramos também de muita importância em nossas jornadas. Nós vamos abrir nossos corações sobre aquilo que o nosso marido celestial ministrou em nossas vidas, sobre o que é ser uma trabalhadora no lar. E mesmo que alguma de nós ainda não sejamos totalmente uma trabalhadora no lar, ou seja, elas ainda trabalham fora, né? Nós vamos compartilhar o que temos aprendido, que tem mudado o ambiente do nosso lar, nos ajudando na organização, deixando nossos lares harmoniosos e cheios de paz e nos capacitando também a fazer do nosso lar um refúgio, né? Um refúgio assim de amor, alegria, né? Para o nosso marido celestial, para nós e para as nossas famílias, né? E eu já começo os nossos compartilhamentos com Provérbios 31, 27, que nos orienta. Ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. E creio que se nós exercermos, né, esse papel que é de suma importância em nossas casas e nossas famílias, se as nossas casas serão limpas e bem arrumadas, fácil de ser administrada, se ela será calma e tranquila, alegre e feliz, irá depender totalmente de nós, né? Em seguirmos as orientações que o nosso amado tão amorosamente nos dá. Então eu convido, né, as minhas convidadas de hoje a compartilhar um pouco sobre a sua jornada e o que o seu amado ministrou ao coração de cada uma sobre ser uma trabalhadora no lar. Olá, queridas. Eu sou a Arielle e estou muito feliz por poder estar aqui nesse podcast compartilhando com vocês as minhas experiências como uma trabalhadora no lar. Esse princípio, quando eu o conheci, nossa, foi um divisor de águas para mim, porque eu acredito como a maioria de nós, nos dias atuais, fui criada com o objetivo, não que eu fui criada, mas acabou, né? A gente acaba seguindo o rumo que todo mundo segue. E eu estudei, eu me formei, fiz uma faculdade e com o objetivo de ter uma carreira, né? Minha mãe, ela sempre foi uma trabalhadora no lar. E isso era muito bonito de ver, porque o meu pai era o provedor da casa e a minha mãe cuidava do lar. Então eu tive uma infância muito abençoada, porque eu tive a companhia da minha mãe o tempo todo. E eu pude aprender muitas coisas com ela. Porém, eu, talvez por causa de tudo que esse mundo ensina, e apesar de a minha mãe ser cristã, assim como meu pai, não havia esse conhecimento que nós aprendemos no RMI, da importância de você ser uma trabalhadora no lar, de você ser uma mulher sábia e preparada para ser uma esposa, uma mãe, construindo a sua casa sobre a rocha. Enfim, eu estudei, me formei, tinha uma carreira e mesmo após eu me casar, a carreira ocupava a maior parte do meu tempo. Quando a Astrid era pequena, meu marido terreno a levava sempre, a buscava sempre na escola. Eu perdi muitos anos deixando de fazer isso. Isso sempre me, sabe, sempre tinha isso no meu coração, um peso, né? Porque eu via que os anos estavam passando e eu ficava muito no trabalho, o trabalho consumia muito meu tempo, eu chegava muito cansada em casa. E aí, quando chegou a crise no meu casamento, né? E que eu fui guiada pelo nosso amado RMI e os meus olhos foram se abrindo e ele foi me ensinando, e um dos princípios mais importantes foi esse, de ser uma trabalhadora no lar. Mas como a maioria de nós, eu pensava como, ainda mais agora, né?
Como eu vou ser uma trabalhadora no lar, a gente dependendo do salário, tudo, né? Para poder sobreviver. Mas o nosso amado é tão maravilhoso que ele vai orquestrando tudo, né? Porque eu sempre falava com ele do meu desejo. Ai, se eu pudesse, eu seria só uma trabalhadora no lar, amado. Passar mais tempo, passar mais tempo. E o Senhor realmente faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Nesse caso, ele fez a tecnologia atual cooperar para o meu bem. O meu trabalho acabou se tornando essencialmente de computador. Eu trabalho apenas no computador, né? É um trabalho que não tem contato com outras pessoas. Mas era no escritório. Porém, quando a pandemia veio, como todos nós, acabamos indo trabalhar em casa, trabalho remoto. E isso eu já agradeci muito a ele, porque apesar de ser um momento terrível para o mundo, ele estava me proporcionando poder estar em casa com a minha filha. A pandemia passou e o retorno gradual ao trabalho presencial também foi passando. Mas eu sempre levei ele e falei, amado, eu não quero voltar, eu não quero voltar. E queridas, ele atendeu ao desejo do meu coração. Através de um permissivo do meu trabalho de lei, ele me permitiu que a diretoria do meu trabalho me concedesse o trabalho 100% remoto. Então hoje, queridas, eu trabalho no lar. Eu estou aqui todos os dias, embora eu ainda trabalhe fora, mas eu só trabalho fora virtualmente. Eu passo o dia todo na companhia da minha filha, eu posso lhe dar atenção, eu posso ajudá-la, eu posso cuidar do meu lar, que agora está muito mais cuidado, eu consigo preparar as refeições para ela, consigo levá-la aos compromissos dela, a tensão toda passou, não me sinto mais tão cansada. Então, querida, se vocês têm esse desejo, eu acredito que tenho, de serem trabalhadoras no lar, entreguem a ele, porque mesmo que você ainda continue tendo um trabalho fora, acreditem, ele vai, de acordo com a situação de cada uma, ele vai dar um jeito, ele vai arrumar, ele vai, porque ele é maravilhoso e eu só tenho a agradecê-lo essa bênção que ele me proporcionou a mim, a minha família, de poder estar, embora ainda trabalhando fora, porém trabalhando em casa e estando junto de Astrid, minha filha. É isso, amadas. Um beijo muito grande para vocês e obrigada. Olá, queridas. Eu sou Elisa, no Brasil, e é um privilégio estar aqui com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho, contar a minha experiência sobre o princípio, de se tornar uma trabalhadora no lar. Desde a minha infância, mesmo sem saber, eu já tinha um certo conhecimento sobre o que era ser uma trabalhadora no lar, porque minha mãe, meus pais, eles decidiram que a minha mãe ficaria em casa para cuidar de nós. E eu sempre vi ela cuidando das tarefas de casa e cuidando de nós, e eu achava lindo o trabalho dela, mas ao mesmo tempo a influência do mundo, e todas as coisas que a gente vivencia no dia a dia, nas escolas, isso me fazia querer mais. Mesmo que eu a admirasse, eu tinha aquele anseio, aquele desejo por ter uma profissão, ser bem-sucedida. E quando eu me casei, eu fiquei dividida, porque eu queria muito, ser como a minha mãe, cuidar da casa, dos filhos com excelência. Mas ao mesmo tempo eu também queria ter uma carreira, eu queria ter uma profissão, ser bem-sucedida. E esses conflitos, sempre me fizeram tomar decisões erradas, Hoje, com a maturidade espiritual dada pelo Senhor, eu posso ver isto, mas naquela época eu não enxergava e eu não entendia, E quando eu comecei a minha jornada aqui no ministério, foi maravilhoso, porque eu perdi, eu
eu não estava mais em dúvida. Eu entendi qual era o papel da mulher, como que é virtuosa a nossa missão como mãe, como trabalhadoras no lar. E embora hoje, eu não possa estar apenas no lar, eu almejo muito por esse dia em que eu vou poder ficar somente em casa cuidando da minha casa, do meu filho, da nossa família. E eu digo a vocês, queridas, abram seu coração para conhecer e praticar esse princípio tão maravilhoso, tão lindo. Eu hoje tenho uma visão diferente, meu coração foi mudado através do conhecimento. Hoje eu posso dizer que meu coração não tem mais dúvidas de que ser uma trabalhadora no lar, ser uma mulher escolhida pelo Senhor para cuidar dos filhos, exercer esse papel tão maravilhoso, essa missão linda que Ele nos deu, é sem dúvidas a grande missão que Ele nos deu aqui na Terra. E sempre que eu tenho a oportunidade de ficar em casa, ficar com meu filho, eu aprecio esses momentos, especialmente porque hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu posso dizer que eu olho com um olhar diferente o trabalho de casa, as atividades com o meu filho, com o nosso amado, porque em todos os momentos que a gente está fazendo alguma coisa em casa, a gente tem a oportunidade de falar com ele, de agradecê-lo, de pedir a sua sabedoria, a sua direção, para que a gente possa fazer tudo com amor, com alegria. E uma forma também de amar os nossos entes queridos, poder fazer uma refeição gostosa, poder deixar a nossa casa limpinha, arrumada, organizada e poder fazer isso com um sorriso nos lábios e saber que estamos fazendo isto principalmente para o nosso amado e que nos tornemos a cada dia as mulheres que Ele nos escolheu para ser, mulheres virtuosas, mulheres de Deus, mulheres que não têm preguiça, mas cuidam do andamento de sua casa. Mulheres segundo o coração de Deus, sejam encorajadas, queridas. Olá, queridas. Eu sou a Frida e falar desse assunto, trabalhadoras no lar, deixa meu coração extremamente alegre. Eu costumo dizer que trabalhar no lar, ser uma trabalhadora no lar, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, desde o início da minha jornada. Meu amado, ele me abençoou e permitiu que eu ficasse por 7 anos trabalhando de casa. E nesses 7 anos eu pude colocar em prática muito dos princípios que eu aprendi no curso Trabalhadoras no Lar. Mas algo que eu quero destacar, que foi algo que eu vibrei de muita alegria, era o tempo que eu tinha. Tempo para organizar a casa, tempo para fazer uma receita nova, tempo para dobrar as roupas de uma forma mais caprichosa, mais organizada, organizar as gavetas, os armários, deixar tudo alinhado. E eu tinha tempo para isso. Isso alegrava muito meu coração. Então, eu pude colocar em prática esses princípios de organização e eu tinha mais tempo para ir ao mercado, para fazer as compras da casa. E com isso, eu me lembro que eu poupava mais, que as coisas rendiam mais, os alimentos eram mais frescos também.
E eu também tinha o tempo para ir no mercado quando os alimentos estavam em saldos. Eu conseguia encontrar mais coisas acessíveis quando eu tinha esse tempo, quando eu trabalhava no lar. Isso alegrou muito meu coração e foram experiências maravilhosas. Eu me lembro que no início da minha jornada, o Senhor, Ele ouviu, atendeu o desejo do meu coração, porque quando eu tive conhecimento desse princípio, né, de trabalhar no lar, eu aprendi aqui no ministério todos os ensinamentos que nós aprendemos aqui, e eu fiquei assim impactada, porque eu já tinha esse coração inclinado para ficar em casa, e depois que eu tive acesso a esses conhecimentos, parece que a chama do meu coração aqueceu ainda mais. Eu me lembro que no início da minha jornada, meu coração já era inclinado para o lar. Eu já tinha esse desejo no meu coração de ficar em casa. Sempre gostei de cuidar do meu lar. Sempre gostei de ter uma rotina, seguir uma rotina e estabelecer as coisas. Então, eu comecei a buscar a Deus para que Ele me mostrasse uma forma de ganhar, ter uma renda a partir de casa. E eu me lembro que Ele me abençoou com um curso de cabeleireira. E eu fiz esse curso, essa formação, e Ele providenciou tudo para que eu montasse esse salão, e ficou um salão perfeito, tudo arrumado, organizadinho. E eu trabalhei por 5 anos nesse salão. Fiz tudo certinho, tudo legalizado, e durante 5 anos o Senhor me abençoou com clientes, e era de onde eu tirava o sustento, né? E Ele usou também muito meu ex-marido para nos abençoar, pagando as contas de casa, como eu já compartilhei em outro relatório de louvor. E com isso eu consegui organizar a minha agenda e ter tempo. E eu conseguia organizar o tempo com a ajuda do meu amado. E me sobrava tempo para fazer todas as coisas, estar na companhia dele. Sobrava tempo de qualidade com o meu amado, com a minha filha, com a minha família. E durante todo esse tempo ele providenciou todas as coisas. Ele usou também o marido terreno para poder me abençoar pagando as contas de casa. Ele pagava as contas, as despesas de consumo, e com isso foi tão maravilhoso viver esse princípio. Mas algo que eu realmente sinto falta é do tempo. O tempo para fazer as coisas com mais qualidade, com mais perfeição, com mais dedicação, e o tempo com ele, e não fazer tudo correndo ou estar sempre atrasada. Eu me lembro que eu nunca me atrasava para nada, eu sempre estava antecipada em todas as coisas. Tudo que eu ia fazer e tinha uma hora marcada, eu estava pronta antes da hora. E isso foi algo que marcou muito o tempo que eu pude passar no meu lar. E hoje eu estou em outro país, como todas sabem, e aqui eu tive que ir trabalhar fora. E às vezes eu falo, eu fui trabalhar fora, mas o meu coração ainda está em casa, né? O meu coração parece que não foi comigo, o meu coração continuou no meu lar. E eu sinto muita saudade desse tempo, e o maior desejo do meu coração é voltar novamente a trabalhar em casa, né? E eu sei que o meu amado fez por mim uma vez, Ele pode fazer outra vez. Estou vivendo esse tempo hoje porque Ele assim quis que eu fizesse, então eu disse sim para Ele, mas o meu desejo ainda continua de ser uma trabalhadora no lar, de fazer algo a partir de casa.
e administrar o meu tempo com Ele de uma forma mais leve, mais suave, e não viver uma vida corrida, apressada, sempre correndo para fazer as coisas. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, a minha experiência que eu tive em ser uma trabalhadora no lar. E foram 7 anos, durante 5 anos eu trabalhei com cabeleireira e depois, por mais 3 anos, foi quando eu comecei a fazer um outro trabalho também em casa e de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, e eu tinha mais tempo para o meu amado. Foi quando eu comecei a me organizar para poder vir para Portugal. E hoje eu estou buscando a Deus para que Ele venha me mostrar, me ajudar a encontrar, né, o caminho de permanecer novamente no lar. Eu creio que nada é impossível para Deus, e se esse é o desejo do meu coração, eu tenho certeza que ainda vou testemunhar esse milagre na minha vida. Então é isso, queridas. Beijos. Olá, queridas, eu sou Marta Esté e quero aqui, juntamente com minhas colegas aqui, compartilhar também um pouquinho da minha jornada de restauração de vida, né? Que inclui como eu aprendi e desejei me tornar uma trabalhadora no lar. Eu confesso que desde pequena, mesmo eu e meus irmãos tendo crescido, sendo cuidados pela minha mãe, né? Que não trabalhava fora de casa, eu e minhas irmãs, nós não fomos ensinadas de que teríamos que ser também esposas que trabalhassem dentro de casa, né? Mas nós crescemos assim, sendo ensinadas a fazer de tudo em casa, a cozinhar, lavar, cuidar da casa, saber como organizar tudo dentro de casa. Mas também nós sabíamos que precisaríamos trabalhar fora, para ajudar os nossos futuros maridos com as despesas, né? Isso era normal, era um pensamento normal na nossa família. E foi isso que nós fizemos, né? Eu e minhas irmãs. Desde muito nova, nós nos dividíamos em estudar, né? Fizemos faculdade, trabalhávamos fora e também cuidávamos da casa, né? Ajudando, dividindo as tarefas com a nossa mãe. Então, desde muito cedo, eu já vivia esses momentos muito corrido, né? Trabalhando fora de casa, né? Trabalhando dentro de casa. E tinha preocupações com contas, e assim foi durante muitos anos, inclusive após me casar. O que na época, né, do meu casamento, eu precisei ir trabalhar na capital, né? Lá eles pagavam melhor. E como uma esposa sábia, né, que eu achava na época que era, porque eu achava que o fato de estar ajudando em casa, tendo o melhor salário, eu estaria cuidando da minha família. E foi onde eu adiei a maternidade, posterguei sonhos, sem em nenhum momento ter buscado de Deus qual era a sua vontade para mim, para o meu casamento e também para a minha família, né? Eu queria constituir uma família, ter filhos, mas eu fui postergando tudo isso sem pedir a orientação do meu amado, né? E mesmo eu sendo uma cristã desde criança, eu não sabia levar essas questões ao meu amado para saber dele quais eram os planos dele para mim. Nunca, nunca mesmo, em toda a minha vida de casada, eu havia pedido ao Senhor para me capacitar a ser a mulher segundo o seu coração. Na verdade, nunca me foi ensinado que o seu propósito, né, que o propósito do meu amado era que eu fosse uma trabalhadora do lar. Então, isso para mim nunca foi assim, um desejo do meu coração. E foi exatamente essa área da minha vida que o meu marido celestial chamou a minha atenção, né? Após a minha família e o meu casamento terem sido destruídos. Assim como eu comecei a jornada da restauração do meu casamento, eu conheci princípios, comecei a conhecer o meu marido celestial, a ter intimidade com ele, e foi então que ele me alertou, né, que eu nunca havia deixado o ex-marido terreno a ser o líder espiritual e financeiro da nossa família. E meu amado então permitiu que eu perdesse tudo,
né? Perdesse o marido, carro, estabilidade financeira e aprendesse que se eu o tivesse, eu teria tudo. E o tempo foi passando, mais princípios aprendidos, e foi quando eu conheci o termo trabalhadora no lar. Foi a cada dia, esse termo eu fui amando mais, né? Tudo que eu estava aprendendo. E claro, a transformação foi acontecendo. Aquela mulher que não tinha prazer em levantar cedo para cuidar da sua casa, da sua família, aquela que não limpava, não organizava e não tinha prazer em estar com a minha família, né, a minha filha, aquela que não gostava de fazer as refeições da família, estava agora sendo ensinada a desejar cuidar de tudo em casa. E mesmo que eu trabalhasse fora de casa, eu aprendi que não existia outro caminho, que não fosse de eu entregar, né, esses fardos e medos ao meu amado, pois se eu fizesse assim, tudo iria correr, né, conforme eu vinha aprendendo, que eu podia sim, trabalhar fora e cuidar da minha casa, mas que eu pudesse lançar esse fardo sobre o Senhor, né, para que Ele me ajudasse a cumprir esse papel, né, que na época eu precisava e o Senhor sabia dessa minha necessidade. E a primeira coisa que meu amado me ensinou está lá em Provérbios 31:15, né? Ele me ensinou, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da sua casa e dá tarefa às suas servas, né? Eu sempre fui de acordar cedo para ir trabalhar, mas eu não tinha sequer um tempo para falar com meu amado. E então eu passei a acordar ainda mais cedo. E isso foi assim transformador na minha vida, né? Pois eu fui me achegando mais a Ele, me preparando para o dia, para as dificuldades que poderiam vir, e a minha intimidade com Ele cresceu. Eu fui sendo fortalecida, lapidada e encorajada a desejar ser a mulher que Ele havia me criado para ser, né? E um tempo depois aconteceu a pandemia do Covid-19, onde a empresa nos colocou trabalhando a partir de casa. E eu permaneci assim por 1 ano e meio. E eu confiei no meu marido celestial, sabendo que esse isolamento era Ele concedendo os desejos do meu coração, né? Em estar em casa, cuidando da minha filha e sendo uma trabalhadora no lar. Era o meu amado usando aquela situação para o meu bem. E eu só o agradeci por aquela oportunidade que ele me concedeu, mesmo que na época parecesse ser temporário. Eu sabia que era o tempo que ele havia criado para que eu pudesse aprender, ou eu diria reaprender, né, a ser uma mulher que sabia cuidar da casa, das refeições e, acima de tudo, tendo aquele tempo de valor ao lado dele, né? Que com a correria do dia a dia eu não tinha, né? Não estava tendo. E foi então que logo após o que eu chamo de estágio, né? O tempo que o meu amado me deu para reaprender a estar em casa, o tempo de home office, né? Que a empresa havia me dado, o meu amado então permitiu eu ser dispensada da empresa e eu passei a ser então uma trabalhadora no lar em tempo integral, né? Que foi o desejo plantado em meu coração por ele, pelo meu marido celestial, que não somente atendeu a esse meu desejo, mas ele também abriu portas para que eu pudesse trabalhar a partir de casa, podendo assim eu cuidar da minha filha, cuidar da casa e ao mesmo tempo tendo uma renda para as despesas da casa. Ele também me ensinou os princípios que mudaram a minha vida, me transformaram, né, em uma nova mulher, me ensinou a ser uma mãe melhor, a ter amor pelo cuidado com a minha casa e a desejar, a ser e a permanecer no meu lar, né? E eu agradeço a ele, né, que me apresentou ao RMI, pois foi aqui, né, que meu amado me ensinou os princípios que mudaram a minha vida, né? E não foi de um dia para o outro, queridas. Essa transformação não aconteceu num clique, né? Eu sei que ainda tenho muito que aprender, mas eu não posso deixar de louvar ao Senhor por esse grande milagre que Ele realizou em minha família. Então, queridas, se você é uma trabalhadora no lar ou ainda trabalha fora, talvez você pode ser uma mulher que
sabe cozinhar ou não sabe cozinhar, você limpa a sua casa, ou você ainda não aprendeu como cuidar da sua casa, ou você é uma pessoa ou mãe que está nos ouvindo hoje e que não sabe como lidar com todas essas situações que envolvem o trabalhar somente em casa, a partir de casa, ou trabalhar fora de casa e também no lar. Lembre sempre que o nosso amado nos diz na sua palavra, né? Ele nos diz que eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, queridas, é isso, que levemos tudo a Ele, entreguemos tudo a Ele. E nos momentos, né, que se você sente que o desejo de permanecer em casa, se você ainda trabalha fora, leve esse desejo a Ele, porque Ele vai sondar o desejo do seu coração e no tempo oportuno Ele irá conceder. Né? Mas fique tranquilo, lembrando sempre do que ele fala, sem ele nós não podemos fazer nada. Mas se vocês que estão em casa, nos momentos que você estiver em casa, que você possa usufruir desses momentos, aproveitando, sempre louvando ao nosso marido celestial, fazendo as tarefas de casa com gratidão, com amor, pois só assim as tarefas vão deixar de ser pesadas e vão passar a ser honra para nós, né? Cuidar daquilo que é um bem mais precioso que o nosso amado nos deu, né? Que a nossa casa é um privilégio, é um prazer, né? Então eu quero agradecer a minhas queridas convidadas que estão aqui comigo hoje, né? Pelo compartilhamento de vocês. Podemos afirmar com certeza que nós, né? Que vocês também que estão nos ouvindo, nós somos privilegiadas em termos conhecido tantos princípios que têm feito a diferença em nossas vidas e que nos faz, a cada etapa da nossa jornada, ficarmos mais dependentes do nosso marido celestial. Muito obrigada a todas vocês por ter nos ouvido e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Um grande abraço, queridas.